Bem, olá a todos. Já estive aqui antes do pessoal, já me apresentei, mas vou fazer de novo para aqueles que não estavam na apresentação anterior. Deixe-me, em primeiro lugar, agradecer os organizadores da conferência por me convidarem para fazer essas duas apresentações. É sempre um prazer atender o nosso público. Estamos interessados no ecossistema brasileiro, então é muito bom para nós termos a oportunidade de falar nesse evento. Estou falando em nome da Global Alliance Blockchain, que é a Aliança para o Desenvolvimento do Sistema de Blockchains nas Américas e no Caribe. Ele é Marcos Allende, líder e coordenador dessa aliança. Ele também é especialista em blockchain e quantum technologies e SSI no BID. Portanto, essas alianças lideradas pelo Laboratório de Inovação do BID e o programa da Aliança Global, que começou em 2018, é desenvolver o ecossistema em cima da integração do blockchain. E estamos focando em duas áreas principais para podermos alcançar essa meta. A primeira é a comunidade e a segunda é a parte de infraestrutura. Portanto, quando analisamos em 2018 qual era a condição da comunidade de blockchain, nós vimos muitas pessoas tentando fazer coisas, mas não trabalhando juntos para fazer essas coisas. Portanto, nós decidimos, liderado por Alejandro Pargo, que é o fundador e líder, que a equipe decidiu que seria necessário trabalhar nos ecossistemas locais para podermos criar uma colaboração entre o setor público e o setor privado e a academia. Então, começamos a dar suporte nesse estudos do ecossistema. Nós fomos a 8 países em um ano para poder organizarmos nessas atividades, para podermos começar a integrar essas comunidades. E também estamos trabalhando na coordenação de grupos de trabalho que surgiram dessas visitas e que trabalham junto com a nossa equipe que está trabalhando nas comunidades, as organizações de hackathons e desafios e também investimentos em startups, em pequenas empresas trabalhando com isso. Porém, o que nós também percebemos na nossa análise de 2018 é que, da perspectiva de infraestrutura, a disponibilidade de tecnologia de blockchain não estava boa. O que isso quer dizer? Havia muita informação e redes de permissão particular que não eram o suficientes para escalar as múltiplas aplicações. Quando você trabalha com esse pessoal, eles não querem usar uma rede sem permissão com altos volumes de transação para poder fazer soluções baseadas em blockchain e também fazendo uma rede privada com 3 ou 4 ou 5 necessidades é algo que pode conceitualmente funcionar, mas em escala não. Então, nós decidimos trabalhar com algo que integraria o melhor dos dois mundos. O mundo sem permissão e o mundo totalmente particular, totalmente privado. E construímos uma maneira de criar uma interseção entre esses dois mundos. E fizemos essa estrutura disponível desde 2018 e, como vamos ver dentro de instantes, existe muitas entidades trabalhando nisso. Nós também desenvolvemos camadas de SSI e infraestrutura e desenvolvemos diferentes ferramentas de monitoramento. Muitas são apps gratuitos e outros de serviços que você pode verificar no nosso website. Com relação às KPIs, são mais de 500 entidades que estão trabalhando conosco no ecossistema, portanto, mais de 500 projetos reais com potencial para a inclusão social e financeira e coisa que nós vamos ver no comércio, pagamentos, diplomas digitais. E nós temos 19 países onde estamos trabalhando e construindo ecossistemas. Esses são os
portos da Aliança Latina, você pode ver entidades como aqui nós vamos ver Leite, Arconsens, Citibank, BNDES, que é do Brasil. Depois a Clara acabou de se juntar a nós e outros, como Multiledgers do Brasil, você pode ver, nós temos a IOB da Argentina, podemos ver outras entidades grandes como a Tênia, startups como Alessio, Uport, Consensus e também Latam Link, Alana e IO Builders, que talvez alguns desses nomes sejam conhecidos. E esses são entidades que estão operando nossa rede, que vão de administração de 5 clientes, incluindo mexicano, Colômbia, Peru, com Costa Rica, Ministério de Economia e Finanças do Peru, a Câmara de Comércio de Lima, grandes entidades, startups, a academia e outras que estão ajudando a operar o nosso sistema. Na maioria, o nosso fundador, Alejandro Pardo, que estamos tentando criar a economia da internet, ou a internet Então, essa é uma proposta que basicamente incorpora 3 camadas complementares para criar o fluxo básico de blockchain. Então, o nosso ponto é que existem muitos protocolos ou tecnologias de blockchain, como iOS, HyperSM, Ethereum, Hyperledger, Fabric, Corda, Avalon, NEM e outras. Estou deixando o Bitcoin porque o Bitcoin é um excelente protocolo, mas não permite o uso de contratos smart. Se você quiser usar smart contracts, tem muitas redes e com protocolos que aceitam, e protocolos de tecnologias que aceitam, mas o problema, o diagnóstico que nós fizemos foi que essas tecnologias não estavam sendo usadas da maneira certa para construir redes, porque passando de uma tecnologia para uma rede exige alguns passos para serem dados com relação a incentivos econômicos, com relação à governança e técnicas de apoio e outras coisas que são importantes. Portanto, estamos construindo redes independente do protocolo a ser usado. E nós uns que estão usando, e nós temos outros que estão usando tecnologia iOS, que é um cliente iOS. Essas redes, com a nossa rede tecnológica, a nossa posição é permitir que todos os projetos crescessem em escala. Portanto, as redes são abertas, multifunção, multicomunidade, são escaláveis, estão conforme com a regulamentação e todos podem entrar. É por isso que elas são assim. E agora, existem requisitos de permissão que, primeiro, exigimos que se identifiquem e se autentiquem, porque eles vão ser responsáveis pelos acessos às redes. Eles não forem autenticados ou identificados, não poderão assumir nenhum passivo. Então, nós temos que identificar essa pessoa para assumir lá para fazer, e ninguém tem que se preocupar com o que outros fazem. E o segundo item é que eles estejam em conformidade com as regras e o uso das regras. Portanto, essa é a primeira. O segundo é a identidade autossoberana. Aqui estamos usando sistemas de protocolos e ferramentas em cima do W3C, que foi mencionado na apresentação anterior, em termos de identidade, e estamos com uma camada de identidade para poder identificar os usuários finais e fazer com que seja possível haver uma transação financeira. E, basicamente, nós podemos ter muitos ativos e fazer os processos por contratos, mas em a segunda camada podemos definir quem são os donos do processo. Precisamos de uma terceira camada para poder ter uma comunidade que possa ser responsável pelos restantes ativos. Então, aqui nós acreditamos que no futuro vai haver criptomoedas e-money, D-money, todo tipo de
moedas, e nós temos que ver que a regulamentação que ainda estamos trabalhando na América Latina em nível regional, não estamos permitindo as criptomoedas normais nos nossos sistemas, porém estamos trabalhando com entidades como o Citibank, que estão emitindo dinheiro tokenizado e dinheiro fiat na nossa infraestrutura. Também estamos construindo uma rede Quantum Safe, rede de redes. Eu sou um físico quântico mesmo, então eu sou um perito nisso para poder fazer a primeira rede de blockchain Quantum Safe até onde sabemos. Então, nós estamos construindo de uma maneira que temos uma rede principal, central, que é como se fosse o coração da infraestrutura, e que nós utilizamos para meio das coisas, para fazer identidade, dinheiro tokenizado, e depois nós temos sites para redução de lucro, para finalidades que seria acertos com instituições financeiras, e redes regionais e nacionais, por exemplo, aquela que nós construímos com o BNDES no Brasil. E existem outras redes que talvez estejam conectadas e usadas na América Latina para esse tipo de finalidade. Portanto, essa foi a atividade que nós tivemos em outubro. Tivemos mais de 500 mil de transações, com uma média de mais de 16 mil por dia, e mais de 49 mil centros únicos, que é igual a uma média de mais de 1.500, 1.300, ele se corrige, enviadores únicos operando diariamente, ao dia. A nossa rede é 100% gratuita, não há taxa de afiliação. Isso também vai permitir que você tenha suporte técnico 24/7. Basicamente, é uma afiliação que nós permitimos que você tenha acesso a uma rede produtiva, que exige uma atividade sem fins lucrativos, que mantém uma equipe e outras equipes para lhe dar suporte. E nesse pré-teste que nós estamos fazendo, nós não temos nenhum afiliados e nenhuma das redes que nós teremos fazem a gestão, não tem nenhuma taxa de transação e somente uma pequena custo de afiliação para poder cobrir os custos da rede no futuro. A nossa infraestrutura foi reconhecida pela ITU como sendo uma das 14 arquiteturas de referência em blockchain do mundo. E a única coisa que é necessária para poder usar a nossa infraestrutura é preencher este acordo de registro para uso de nó. Isso te pede o nome da sua entidade, os seus pontos focais de negócios e pessoais e o restante dos dados. Nós temos dado apoio a projetos desde 2017 e existem muitos. Vamos ver quanto tempo eu ainda tenho. Ok. Então, existem muitos projetos diferentes que nós temos apoiado desde 2017, como eu já disse. Então, nós temos 2 projetos grandes do Caribe em relação aos diplomas acadêmicos. Já falei sobre isso há uma hora atrás. Temos um projeto da cadeia de abastecimento da agricultura para redução de emissões de carbono. Em relação a títulos, estamos trabalhando com o Citibank numa iniciativa para a emissão de títulos baseados em blockchain na forma de um token, e também existe um para reembolsos. Em termos de alfândega e comércio internacional, nós temos o projeto Cadena, que eu mencionei mais cedo. No dinheiro digital, nós temos um acesso entre as fronteiras desde a matriz da BID, nós podemos ver isso na República do México para ver a nossa rede com tokens digitais que foram tokenizados pelo Banco Citibank. Estamos colaborando também com o Paradoxo Legal no México
e uma entidade no Panamá. Na violência doméstica, lançamos um desafio para encontrar aplicações que poderiam definir a violência doméstica, que chamava Nem Mais Uma, Nem Uma Mais. Em termos de saúde, estamos muito ativos com a Covid-19 para ajudar diferentes entidades para desenvolver soluções que podem servir para preservar a saúde. Nós temos um projeto de registro de propriedade imobiliária também, e está sendo aprovado, o microempréstimo está sendo aprovado no Brasil. Estamos desenvolvendo uma plataforma de compras e licitações em Honduras, e nós temos o Quantum Tech do Peru e na Honduras. Nós temos também a cadeia de abastecimento do café e de rastreabilidade, que é um outro processo de aquisição do laboratório do BID. Nós temos nosso trabalho no Brasil, então nós somos uma rede, Rede Latina BNDES. Estamos trabalhando com o BNDES há mais ou menos 4 meses, com a equipe do BNDES, para casos de uso diferentes do Brasil. E não estar usando essa rede para coisas como dinheiro tokenizado, SSI, serviço de cadastro e compra. Estamos trabalhando com multilados para poder ter soluções fáceis de aplicar a partir da rede, e com uma única que você pode aplicar com qualquer fornecedor de rede que você prefira. E nós temos o parceiro Red Cloud, que estamos trabalhando com ele para fazer a LiveChain, a infraestrutura de blockchain deles. Existem muitas informações nas redes sociais, então eu encorajo que vocês sigam, porque nós anunciamos muitos casos, o trabalho que nós fazemos, com desafios, oportunidades de investimento, para nos acompanharem nas redes sociais e também dar uma olhada no nosso website e falarem conosco se tiverem perguntas. Então, mais uma vez, somos a LiveChain, e se vocês quiserem conversar comigo, pessoalmente, você pode me conectar no LinkedIn. Esse é o meu Twitter também. Se vocês quiserem, por favor, entrem em contato e eu terei prazer em ver o que vocês estão fazendo no sistema de blockchain no Brasil ou no restante da região. Então, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de apresentar o LiveChain aqui. Então, muito obrigado por me convidarem, por me receberem aqui. Foi um prazer estar com vocês. E eu acredito que eu estava ouvindo os apresentadores antes da minha apresentação, e acredito que tenha sido uma noite bastante interessante, e eu espero ter atendido as expectativas, e foi um prazer, e espero que vocês tenham aproveitado, e muito obrigado, vejo vocês da próxima vez.